Bem, pessoal, vamos cumprir a nossa obrigação constitucional de levar ao conhecimento da população o resultado da avaliação de cumprimento de metas do primeiro quadrimestre de 2016. Bom, todo mundo sabe que a audiência pública é um meio de, né, do servidor público como nós, né, de quem administra a coisa pública, de dar satisfação à população. E a audiência pública, como eu costumo dizer, é o meio mais democrático, né, de nós passarmos todas as informações, né, que nos é atribuída de uma maneira bem simples e objetiva, direta, do poder público para a população em geral. No nosso caso, com a avaliação de metas do primeiro quadrimestre, ela tem o objetivo, embora para mim utópico, né, de falar em resultado primário, resultado nominal. Quando a gente vê o governo federal, né, enfiado até o pescoço de situações ruins, então o município, na verdade, ele é uma ilha no meio disso tudo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de transferir para vocês o que nós consideramos resultado primário. O resultado primário é a diferença entre a arrecadação livre, né, a arrecadação do município, em comparação com a despesa. E esse resultado, no nosso caso aqui, para ser assim bem objetivo, ele deu um resultado positivo da ordem de R$ 7.088.703,59. Que quer dizer o quê? Que a arrecadação foi superior à despesa liquidada dessa ordem. Um outro resultado que a gente condiciona, ele é importante, né, mas às vezes os valores a eles atribuídos, às vezes não representa, na verdade, aquilo que realmente é o que o demonstrativo às vezes indica. No nosso caso aqui, o resultado primário também deu um resultado positivo, à vista de que a dívida, o valor da dívida da prefeitura hoje, ele é inferior àquilo que nós temos como saldo, disponibilidade financeira. Nós temos uma dívida hoje, que seria no fim do quadrimestre, de R$ 10.742.420,73, por uma disponibilidade de R$ 14.507.207,86, né? O que nos dá um valor, nos garante que a prefeitura hoje pagaria a dívida integral. Teria recurso para poder pagar as suas dívidas. Então, o que quer dizer isso, então? Que nosso resultado primário, ele deu um resultado positivo, né, dentro das normas que é estabelecida para a sua apuração, e o resultado nominal também indica que se nós fôssemos hoje pagar todas as dívidas da prefeitura, nós pagaríamos hoje, né? Outro ponto importante dessa audiência, né, que a gente, inclusive, considera como importante, são os percentuais. A definição desses percentuais nos é atribuída e nós fazemos isso com muito cuidado. É um trabalho que a gente faz, né, no correr dos 4 meses, já desde janeiro, nós já vamos nos preocupando em fechar esses percentuais dentro daquilo que a lei estabelece. E às vezes, infelizmente, alguns percentuais acabam fugindo aquilo que a meta nos indica e nos pede, né? No caso de pessoal, fechamos o quadrimestre com um percentual ligeiramente, vamos dizer assim, elevado.
A lei determina que o percentual de 51 e 30 é um percentual que baliza tudo, né? Você estando dentro dos 51 e 30, você tem permissão para fazer uma série de coisas. Acima disso aí, abaixo disso aí seria o ideal para todos, tanto para o município, para o Estado, para a União, né? Para o município, varia muito, né? Num município como o Novo Horizonte, por exemplo, a receita ela é fundamental. Você trabalha, o que vale para nós é a receita. A despesa é a que tem que ser trabalhada para poder se adequar dentro do que o percentual determina. No nosso quadrimestre, nós acabamos ficando com um percentual de 53,95. Né? Um percentual considerado elevado. Outro percentual interessante, que a gente também acompanha e é necessário realmente um trabalho bem interessante, é quanto ao ensino. No quadrimestre nós fechamos com 22,92. É um percentual, às vezes assim, mas o pessoal é abaixo de 25? Não, é abaixo de 25. Só que nós estamos ainda no primeiro quadrimestre, ainda tem 2 quadrimestres para poder trabalhar e fechar isso aí dentro do percentual mínimo obrigatório de 25%. A saúde já é um percentual que a Prefeitura Novo Horizonte, como alguns municípios que a gente já teve a oportunidade de conversar, a saúde sempre tem um percentual mais elevado. No nosso caso, ele está em 25,14%, né? 15%, 10% acima do percentual obrigatório, que seria os 15%. Um outro percentual também hoje bastante interessante, que o tribunal, aí os órgãos fiscalizam muito, é contra a aplicação do recurso transferido pelo Fundeb. Todo mundo sabe, o Fundeb ele é constituído de um repasse, que ele é oriundo dos impostos, né, do ICM, Fundo de Participação, e ele constitui um fundo com aplicações obrigatórias. O Fundeb exige, a lei do Fundeb, que nós apliquemos 60% do recurso no magistério e 40% em outras atividades também da atividade da educação. No nosso caso específico aqui, a gente aplicou, nesse quadrimestre, 54,40%. Ainda é um percentual baixo, mas da mesma forma que os outros percentuais, ainda a gente está no primeiro quadrimestre. Quer dizer, existe ainda um tempo para que a gente conclua, enfim, a gente atinja o percentual obrigatório. No caso do Fundeb, nós fizemos, aí uns 15, 20 dias atrás, um simulado, onde, baseado na folha de pagamento, talvez a gente atinja no final do ano, em vez de 60% no magistério, mas talvez a gente chegue quase a 70%, ou 70%, diante das folhas que estão onerando as dotações do Fundeb. É muito. Porque, na verdade, quando se atribui 60%, já é um valor acima dos 54%. Então, toda vez que o Fundeb atinge esse valor aí, obviamente que ele acaba prejudicando os outros segmentos da prefeitura. Às vezes você quer fazer um negócio na saúde, você não pode, porque o percentual está lá em cima. Esse percentual acaba carregando o percentual geral da prefeitura. Só que é o que está acontecendo, né? A gente, na verdade, só passa liquida as despesas baseado naquilo que vem que a folha constitui a folha. Mas é um percentual alto. Tanto é que alguns municípios, algumas vezes, nós chegamos à possibilidade, inclusive, de nós darmos uma gratificação para o pessoal, para completar esse percentual aí. Hoje não, hoje ele já está folgado, né? Eu me arriscaria a dizer que... Não, e o gasto maior é pessoal? Pessoal. É porque os 60%, que seria o percentual já mínimo obrigatório, ele já é um percentual elevado. Né? Se você considerar que o percentual mínimo do município é 54%. Então, tem 6% aí,
que ele realmente implica nesse percentual. Agora, quando ele passa dos 60 ainda, vai para cima, ele prejudica mais ainda. Não é prejudica, às vezes usar o termo prejudicar não é bem correto, mas ele acaba, de certa forma, cerceando a margem que poderia ter em outros setores. Entendeu? Hoje, por exemplo, se nós quiséssemos fazer se a prefeitura quisesse inaugurar as escolas que estão aí, as creches, hoje não teria como. Não tem, por quê? Porque já está no limite. Se nós tivéssemos dado um aumento de 10% como queria, então, tinha virado o que é isso? Já estamos com 53,95. Se o aumento fosse maior, obviamente que hoje esse percentual teria superado 54. Mas o que eu acho também é que não invalida, né? Eu acho que, essa é a minha opinião, né? A gente já discutiu isso aí lá demais até. O aumento, né? É que o cara falou do tribunal, falou lá no seminário que eu fui do tribunal. Essa condição aí não é aumento. A gente fala muito em aumento. É uma reposição. Então, o que tem? O que o Sérgio Siqueira Rossi comentou lá do tribunal? O que falta, às vezes, quando esse percentual, às vezes, fica ruim, não consegue? É uma questão de planejamento. Você tem que saber o que vai acontecer. Então, cada diretor tinha que saber o que custo de cada um. Então, se é diretor não sei de que diretoria, você tem que saber o quanto que o teu pessoal onera a prefeitura, para você ter noção, se você pode ter 10, pode ter 8 só, pode ter 6. No caso, para fazer esse reajuste aí, né, que na verdade é reajuste, né? Isso. Não daria para fazer algum remanejamento, talvez alguma coisa específica para que pudesse compensar essa perca, na tua opinião e na tua experiência? É isso que eu acabei de comentar, né? Por exemplo, nós estamos agora já em maio, um mês depois do aumento. Nós já sabemos que a inflação lá em 2000 vai ser os 8%, 9%, 10%. Não sabemos? A gente não tem como ignorar isso aí. A gente vê na TV todo dia, a gente tem mil e um condições de tirar essas informações. Então, o que tem que fazer? Você tem que já começar a programar, porque porque você não vai ficar a vida inteira, o tempo inteiro, sem reajustar o salário do pessoal. Então tem que fazer essa programação. Então, que ver onde é possível ter ou não ter, onde é questão de planejamento. Por exemplo, hoje, o que nós estamos achando, já imaginando? Porque a gente, por exemplo, é um negócio até estranho, mas não tem nada a ver. Por exemplo, hoje, a Dani, já estamos mexendo já vamos começar junho, começar a mexer com o orçamento de 2017. O que nós estamos imaginando diante dessa crise toda aí? Que no mínimo, o orçamento vai ser o mesmo. Na verdade, o orçamento de 2016, ele vai se alterar muito pouco em relação a 2015. 2015 era 98.300, né? Hoje nós estamos prevendo 100 milhões. Ele poderá não chegar a 100 milhões. Do ano seguinte, qual é o racional? Porque a nossa economia está parada, tudo está parado. E o Fundo de Participação, o ICMS, todas essas receitas que são importantes, elas têm a ver com o contexto geral. Né? Novo Horizonte até, vamos dizer assim, tem um ICM bom, né? Mas hoje você já percebe que alguns valores já é menor do que 2015. A gente tem umas previsões que a gente averigua sempre, os valores às vezes ele cai. Eu não sei quanto que deu o fundo de participação, né, não deu nem tempo de entrar hoje, mas a tendência é que nossa receita fique 100 milhões, um pouquinho abaixo. Eu li um relatório do Tribunal de Contas a respeito. E o que tem sido investido para a recuperação de crédito? Por exemplo, a recuperação dos impostos que não são pagos, IPTU, ISS, por exemplo. Porque eu vi que um dos apontamentos do Tribunal de Contas
Era com relação a não investimento para recuperação de crédito mesmo. Olha, deixa eu fazer vou te responder essa pergunta, te colocando o seguinte. Eu tenho 45 anos de prefeitura. Nós nunca conseguimos recuperar crédito da forma que é exigível, que é necessária. Por que que não? Porque existem algumas situações que nos impedem. Situação como? Situação técnica, de caráter técnico, por exemplo, assim, hoje existe dívidas que a prefeitura não se recebe porque tem deficiência de cadastro, então tem um mundo de coisas que vêm vindo no tempo que não permite que a prefeitura tenha assim um acesso 100% no seu crédito. Sempre tem um porquê, alguma coisa que não, faltou isso, faltou aquilo. E outra, tem alguma coisa também que tem o conteúdo político. Ninguém aqui vai querer que entrar em choque com a população, por exemplo, de fazer aí qualquer ação aí que permita que a prefeitura receba os impostos. Sempre tem alguma coisinha bem de leve, vamos fazer isso, vai dar, é porque a população é pobre, não sei o que e tal. Esse é o meu conceito. Você entendeu? Então isso aí vai se acumulando, e no decorrer do tempo isso vai passando. Isso, tem uma série de coisas, isso que eu acabei de comentar. Por isso mesmo, algumas coisas, isso, foram prescritos. Então tudo isso aí vai acarretando essa dificuldade. Então, por exemplo, cada vez que nós lançamos lá o imposto de 2000, até agora eu não sei exatamente, não teria valores para passar para você. Mas se você ver aquilo que foi lançado no ano passado sobre IPTU, o quanto vai faltar para arrecadar aquilo ali, se realmente tudo aquilo ali vai arrecadar, a gente sabe que não arrecada. Tipo, 80% do que lançado é o que arrecada. Na verdade, a cabeça deveria ser outra, então, né? Porque a questão é cobrar. Não é isso aí, né? Entendeu? Então você tem, por exemplo, quando faz essas... Fugiu agora. Refis, quando você faz cria essas normas de parcelar a dívida aí, você já viu um parcelamento do governo federal acima de 90 dias? É 90 dias, quem acertou, acertou. O nosso refis ele é infindável. E quantas vezes eu estou lá saindo da feitura, eu vejo que o pessoal saindo com o imposto debaixo do braço, se dá daqui uns 5 anos eu volto. E esse processo aí que acontece, infelizmente, não é de agora. Ele vem, eu acabei de falar para você, do tempo inteiro que eu tenho de prefeitura, isso aí é uma coisa que vem vindo, vai prescrevendo, e tem muita gente que não sei o que e tal, e vai ficando. Isso aí, na verdade, ele é uma pedra muito grande no sapato da administração pública municipal, porque desse valor aí é que sai muitos incrementos. Quando o governo federal vai analisar uma ajuda para o município, uma das coisas que ele verifica é se a receita própria do município está sendo arrecadada. Porque é aquilo que o município tem poder de arrecadação. Como ele não arrecada, ele fala, eles não se preocupam nem em arrecadar. Nem com o ajuizamento das ações, né? Das execuções fiscais. Então, essa arrecadação aí que a prefeitura que tem aí parada, que só cresce, a dívida ativa da prefeitura só cresce. Qual é o grande mal dela? É que ela não tem um implemento de recebimento que permita que todo mundo pague da mesma maneira, todo mundo tenha uma correção. Pode ver, toda vez que vai aprovar 80% de desconto no imposto, por exemplo. Não teve? Esse ano teve, não teve? Aumentou em 9%, depois deu desconto para quem pagar à vista. Quer dizer, então, de certa forma, não é que não deva ter um incentivo, mas tinha que ter um incentivo menor. Porque senão não tem, aquilo ali não virou nada. Então, o valor que arrecadou em 2014, aumenta vai ser 2015, vai ser 2016. Aquilo que onera, que teria que ter a correção, também não arrecada. Além da dificuldade toda, né? Que a gente sabe, cidade pequena como a nossa, eu vejo por aí, a gente conversa com as pessoas, todos eles têm a mesma dificuldade. E o ICMS, o Fundo de Participação, essas receitas que dependem do governo estadual, federal, elas têm lá os incrementos deles lá, mas o município não tem como interferir. Com relação às despesas com o pessoal, por exemplo, o que tem sido feito? Porque vocês estão com um percentual alto, certo? Está sendo reduzido horas extras, porque eu vi que várias prefeituras, aliás, até reduziram a carga horária de trabalho para diminuir a energia,
para diminuir a hora extra. Vocês fizeram isso ou não? Só, assim, Olha, só para ficar título de esclarecimento. As medidas que têm que ser feitas, a administração sabe. As medidas que têm que ser tomadas. Entendeu? Ela faz parte da lei, a lei exige que sejam tomadas medidas para poder fazer com que esse índice abaixe. Entendeu? Agora, isso é uma questão mais da administração, né? Eu não saberia, não teria condições para você. Porque como o senhor trabalha com orçamento, né, isso influencia diretamente no orçamento, então, questão de dinheiro. É aí que está. Quando você falou, é interessante. Quando nós fazemos o orçamento, a gente já tem todo um trabalho de estudo minucioso sobre isso aí. Você entendeu? O ano passado, quando nós terminamos o orçamento, o percentual já diante da receita que nós estávamos prevendo, já indicava que esse percentual ia ser difícil de ficar abaixo dos 54. Já indicava isso em junho do ano passado. Você entendeu? Então a gente tem todo um processo de elaboração onde a gente consegue estabelecer esses números aí. Só que são, né, coisas de ordem técnica, no meu entender, eu acho que cada diretor individualmente tinha que ter noção daquilo que ele tem sob a batuta dele. Aí eu tenho tanto tipo, uma diretoria tem aí R$1 milhão. Ele tem que saber que aquele R$1 milhão dele tem, primeira coisa é o pessoal. Tem algumas despesas que a gente classifica de despesa obrigatória, de caráter continuado, que não tem como não ser levado assim, olhado todo dia. Todo dia você tem que chegar ali e contar isso. Água, luz, telefone, despesa de viagem, enfim, essas despesas de manutenção, que elas são, vai acontecer 100%, não tem como, ela não vai, vamos cortar isso, não, isso é difícil. Então, tudo isso aí tinha que ter uma programação, mas de cada um. Eu sempre costumo dizer que cada vez que o prefeito nomeia um diretor, está dando um cheque em branco para ele. Então ele tem que ser assim. Então, cada um. E eu na prefeitura eu não vejo ninguém preocupado com isso. Eu nunca escutei de alguém falando para o cidadão, como é que está isso aí? Como é que vai ser feito isso? Não, ninguém quer saber de nada. E a gente, na verdade, lá no finalzinho da história, a gente vai sacramentar uma coisa já acontecida. Bom, é lógico, a avaliação é de cada um. A avaliação é de cada um. Não seria nem do prefeito. O prefeito é o ordenador maior. Mas o diagnóstico é de todo mundo. Se você chegar lá no meu setor, quem lá tem? Eu, a Dani, mais uma funcionária, 3 ou 4 estagiários. Entendeu? Então, isso aí, por isso que eu falo, é uma questão de cada um sentar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque cortar salário, cortar hora extra, cortar essas coisas é um negócio terrível. Sidão, mas isso aí não é visto antes deles fazer o planejamento? Isso não é passado para cada diretoria, o valor a qual eles têm o limite, no caso, que eles têm para gastar durante o período? Olha, ou isso não está, isso não é respeitado? respeitado? Quando a gente elabora o orçamento, nós mandamos para todo mundo, todos os diretores, indistintamente, o seu quadro lá, o que você tem. Já mandamos aquilo que ele gastou, tipo, até junho, como vamos fazer agora. Esse é o diagnóstico. E ele tem todo um tempo, até setembro, para ele poder fazer o diagnóstico dele, nos questionar sobre isso. E quem que mandou para nós, Dani? O social, a saúde, ninguém mais. Isto é outro, E os demais não. Então a gente não tem, não nos devolve essas informações. Então, por exemplo, quando a gente marca a audiência pública do orçamento, o interesse da parte do pessoal da prefeitura é desse tamanhozinho. Sidão. E não é de agora que a gente cobra isso, né? Com relação àquele ICMS que nós perdemos, de forma concreta, que era a questão da usina, né, que passou a recolher lá em Cubatão, e foi quanto esse percentual? Você tem noção, Renato, Sidão, Dani, de quanto em valores? Me passaram os valores, mas eu nunca vi. Não, eu sinceramente, em valores reais, eu também não sei, não, Beto, nem percentual.
Eu sei que me parece que está programado para passar agora no segundo semestre, de setembro em diante, coisas eu vi inclusive num curso que nós fomos aí. Então, me passaram que a gente perdeu coisa de 3, 4 milhões. Se for esse valor, a gente tinha com uma arrecadação de 104 milhões, dava uma tremenda refrescada no índice prudencial, né? É isso que eu comento. A gente está todo dia ali olhando as perspectivas de receita, quanto que vai arrecadar, se esse mês vai dar uma coisa. Chega até o cúmulo de você verificar se na semana tem 4 ou 5 semanas, terça, porque são as terças quando vem o ICMS. Então, às vezes, quando eu tenho 5 semanas, aquela receita dá uma aliviada. Eles detectaram que a usina estiva, que é cooperada, ela recolhia ICMS integral aqui, nas coisas dela. Depois, em algum momento, eles perceberam que essa ICMS estava muito baixo. E aí eles foram checar mais minuciosamente e descobriram que ela já estava dividindo com o porto, né? Onde ela embalava o produto já para exportar, ela estava dividindo o ICMS. E aí o que me falaram foi coisa de 8 milhões que a gente tinha de arrecadação, dividido por 2, ficou os outros 4 milhões, é um chute, né, que eu estou dando, porque eu não tenho esses números. E ficou metade lá. Se você observar isso, é 4% da nossa arrecadação. Isso ano passado. Estamos falando de 2015, né? Houve uma série de comentários nesse sentido, mas assim, de números... Não tem nada concreto. Não. Né? Mas a gente não trabalha com isso aí, porque isso aí pode vir e pode não vir, né? Alô? Agora está dando certo. Com relação principalmente ao ISS e ao IPTU, né, que são os que mais... Não, a gente tem... Com relação a jurídico, quantas ações foram ajuizadas, essas coisas. Por quê? Eu só questionei porque eu tive uma dúvida, porque veio num relatório do Tribunal de Contas de 2013, sobre os créditos, a dívida ativa, tudo aquilo que foi prescrito, as ações que não foram ajuizadas. Só por isso que eu questionei. Então, mas você há de convir que prescrever crédito é um negócio ruim, né? Muito, porque Muito daí deixou ruim. De arrecadar e isso prejudicou Enquanto o município. Você tem deficiência, né? de gasto, né, de despesas que são fundamentais, aí você tem prescrição, né? Exato. Então, doutora, eu sou vereador do primeiro mandato. Eu lembro que no mandato, quando eu fui ainda diretor, eu lembro que foram tomadas algumas ações para melhorar desenvolvimento de sistemas que melhoravam as ações do ISS. Lembro que quando a gente entrou em 2001, 2002, teve uma arrecadação, a mudança radical com relação à arrecadação de ISS. Só que eu vi também que o ISS não é tão significativo dentro da nossa arrecadação. E essas perdas também, elas não são tão significativas no sentido de dar um impacto tão grande. A questão do IPTU, que o prefeito, o ano passado, tomou a ação de aumentar, até a oposição comenta muito aqui, que aumentou 30% do IPTU. Eu não tenho noção, realmente foi esses números aí que acabaram sendo finalizados. Mas se não tivesse feito esse aumento de 30%, como a oposição preconiza aqui e bate constantemente, que situação que nós teríamos hoje? O IPTU realmente foi aumentado de forma radical em 2015. Por conta daquela questão do georreferenciamento, que aí tiveram a oportunidade de falar de quem aumentou casa, quem diminuiu casa, as questões regionais dentro do município, qual bairro era mais valorizado, qual era menos valorizado. Então teve um aumento radical. Eu acho que até afugenta um pouco, não falo Toyota, mas aqueles que estão à frente dessa situação, a questão política. Eu vejo a oposição, quando bate nesse sentido, eu vejo que alguns responsáveis técnicos que têm que cuidar dessa questão, Toyota não, porque o Toyota eu percebo ele fazendo a coisa do jeito que tem que ser feita. Mas eu acho que afugenta, a oposição começa aqui a bater, subiu, PTU.
Ó, subiu, igual agora a questão do refis, que nós demos o refis e aí tivemos que recuar por conta da questão política, que a gente não fala de questão técnica. Questão técnica política, né? É o ano eleitoral que obrigou a gente a recuar e retirar esse refis. Mas o refis, ele estava dentro do contexto, como o Sidão falou, faz o aumento do IPTU, depois dá o desconto por conta do refinanciamento. Então, eu vejo o setor técnico da prefeitura trabalhando de uma forma muito para frente dentro daquilo que é o contexto político, né? E o contexto político, eu vejo que a gente também faz muito pouco política. Eu acho que, até por questão de divulgação de procedimentos, fica a desejar nesse sentido. Acho que a gente deveria criar essas ações para que as pessoas fossem realmente buscar se acertar com a prefeitura. Eu vejo, e até fazer uma pergunta, peguei o microfone e fiz essa pergunta, que depois escutei a pergunta deles, acabei deixando para trás. Queria saber, Sidão, a gente tem 100 milhões de arrecadação esse ano. Se nós temos hoje um suplemento de emendas parlamentares ou alguns convênios que não estavam previstos, isso incide no índice? Por exemplo, agora está chegando aí 2 milhões de reais, nossa arrecadação vai para 102. Eu sei que ela, de repente, pode ser até mais. Esse 102, ele vai incidir em amenizar, em cair o índice? Ou não é receita corrente líquida? Tem algumas transferências que entram na receita, perdão, como receita corrente líquida. Só que isso aí, eu continuo achando isso aí, a gente sempre comenta, nocivo isso aí. Por quê? Porque são transferências de valores que já tem a despesa já pré-determinada. E à medida que esse valor adiciona na receita corrente líquida e dá aquela folga, o que acontece? Relaxa e a folha aumenta. Quando não existir mais essa transferência, o que acontece? A receita vai botar no patamar de origem, aí é onde dá a diferença. Entendi. Mas, por exemplo, esse ano que é um ano crucial, um ano estrategicamente que as coisas têm que ser resolvidas até 31 de dezembro. Se a gente tem emergencialmente uma salvação nesse sentido, como, por exemplo, tem 1.400.000 reais de recap para ser feito e eu sei que o recurso está chegando agora, não estava planejado. Aí tem mais 500 mil de reforma da unidade básica lá do São Benedito e mais 250 mil de recap, que também é proveniente de outra emenda. A gente vai estourar os 2 milhões, aí se a gente agregar a pista de skate com 240 mil, mais os 500 mil da Bauman, os 800 mil da reforma da Lagoa, se tudo isso vier esse ano, eu estava fazendo um cálculo de 5, 6 milhões. E os que eu sei, os que eu tenho acesso, eu sei que vão vir esse ano e já estão vindo, já têm chegado. Isso vai para 106, 108 milhões. Para salvar o ano, Sidão, eu quero saber se pode contabilizar isso daí. Não, Renato? Não. Não? Despesa de capital. Despesa de capital, né? Teria que ser corrente. Corrente. E mesmo, às vezes, em algumas correntes, ele não soa bem, porque ele é uma despesa que não pode acarretar ele para cobrir despesas com o pessoal. Como superávit pode? Se a gente não fazer a obra e o recurso ficar como corrente? Um superávit maquiado, né? Maquiado. Esse ano é um ano complicado, porque esse ano tem que fechar tudo, né? Sidão, essa questão aí do índice de pessoal, eu trabalho com o orçamento do esporte. Eu sei que é uma diretoria muito pequena, mas a gente consegue trabalhar com 38%, 39% de pessoal. Hoje o orçamento do esporte é 1,5 milhão, nós vamos gastar 600 mil reais com pessoal. E era teoricamente a despesa maior que a gente tinha no passado. Chegava a ser 60%, 70% era para pagar pessoal. Aí houve uma mudança, né? E eu conheço também o orçamento das outras diretorias.
e vejo a condução, de certa forma, de muitas diretorias até coerente. Eu reconheço também que tem uma ou duas diretorias que extrapolam nesse sentido. Nós sabemos hoje que nós não temos ações nenhuma para poder amortizar essa despesa, por exemplo, com o ensino, porque são professores, né? A gente não consegue mudar isso mais. Se a gente tivesse hoje, Sidão, adotado o aumento de percentual, vamos lá, reposição, né, que fosse acima de 5,3, nós estaríamos estourando 54, né? Como que nós faríamos para resolver isso até o final do ano? Tem uma estratégia? Beto, não vejo uma estratégia, definir uma estratégia para isso aí, não. A única estratégia que eu entendo é que faltou planejamento, né? E dentro desse planejamento, ações, né, medidas que pudesse fazer as adequações dentro, né? Aí ainda eu entro de cada um, entendeu? Cada um. Antigamente nós fazíamos o controle de percentual de cada um, mas depois ninguém mais seguia nada e no fim a gente abandonou isso aí. Então vai na regra geral, no percentual geral. Mas o único meio que tem que fazer hoje, não existe outro caminho a não ser você planejar, você saber o que vai acontecer. Por que só nós temos a obrigação de estar pensando em outubro, novembro, dezembro, e ninguém mais? Então, acho que todo mundo, seja o segundo escalão, o primeiro escalão, terceiro, todo mundo tem que estar envolvido ali. E é uma coisa que a gente não vê. Sidão, eu vi o Toyota fez uma reunião quarta-feira falando em cortar salário, né, de comissionados. Ele tem uma proposta entre cortar o salário ou a pessoa ir embora. Eu não tive na reunião, mas eu depois fui lá com os meus colegas, alguns diretores. Ele pretende cortar até 30% do salário de comissionado. Foi esse o discurso frio e direto. Eu agora entendo que isso pode ser uma questão de, abre o olho aí, porque eu pedi até agora para ser tomada uma ação que não precisasse influenciar na sua vida pessoal, mas vocês não fizeram. Então, daqui para frente, se você não quer cortar a hora essa do teu funcionário, então você vai para o sacrifício cortando o seu salário. Se você não quer dispensar um assessor ou dispensar isso, então é você que vai pagar o preço dessa situação. Ele pode cortar o salário de um comissionado que ganha R$8.000 e baixar esse salário? É legal isso? Aí eu entendo que não nem falar de legalidade. A essas alturas, muito disso aí é praticamente uma exigência, uma medida. São medidas. Mas entendeu? e a questão trabalhista? Só que aí eu volto, aí é aquilo que eu volto lá atrás. O ano passado. O de comissionado pode. Comissionado pode. Mas tem que vir para a Câmara? Eu não gosto nem de discutir esse tipo de coisa, de cortar salário, porque eu acho que não. Porque é a critério dele. Ele tem a discricionariedade de demitir quem ele quiser, que é cargo comissionado. Com relação a reduzir salário, é difícil eu dar um parecer aqui para vocês. Porque a pessoa também pode alegar que ela tem direito a não ter redução de salários. Só que também, se ela alegar isso, o que ele pode fazer? Ele pode demitir. Porque ele tem poder para isso, entendeu? Foi ele que contratou, ele pode demitir sem qualquer justificativa. Daí eu já não sei, gente, eu não posso responder a respeito, não posso entrar nesse mérito. Eu acho que no caso do funcionário comissionado, obviamente que ele vai mandar uma lei para a Câmara, para reduzir, para fazer uma tabela. Câmara, né? Uma tabela, entendeu? Outra coisa que a prefeitura ficou fazendo. Não pode ser por decreto, não? Eu acredito que não. Se o cargo dele está lá na lei.
Ele pode, eu não, eu, Não, eu acho que é salário, porque não tem benefício nenhum. Eu vejo o holerite desse pessoal, não existe benefício. O padrão 9G está lá, é 8 mil, pronto e acabou. Aí tem alguns que têm gratificações. Essas gratificações seriam o benefício. Então, gratificação já está. Segundo a reunião lá, ninguém mais tem gratificação. A partir desse mês, corta a gratificação geral mais salário. Essa é a reunião que ele colocou lá. Não sei se vocês não foram, né? Sim, eu falei diretamente com o jurídico, perguntei se tinha alguma questão nesse sentido. Aí falou que podia cortar. Aí eu não. O exemplo que nem o Onivaldo está citando. Existiam 5 diretores na gestão passada, eram 9G. E todos eram 9G. O Toyota baixou 5 para 9D. E aí foi tipo de 8 mil para 6.500. Uma coisa engraçada, quando eu vejo falar 9G, 8G, é um negócio tão errado, isso aí. Tão errado. O funcionário ele tem que sentar no 9, no 8, no 7, nunca 9G. Você sabe o que responde 9G? Não. Quem está na ativa tem 30 anos de prefeitura. Aí, de repente, você põe um cara ali que não sabe. A referência do 9G é 9G. tempo de serviço, então. Eu não sei quem foi o artista que criou isso aí. Isso é um absurdo. Você mata um. Ixi, eu não gosto nem de falar isso aí, já me dá nos nervos. Entendeu? Umas coisas loucas, absurdas. Alô? Porque daí o concursado, ele tem que passar por toda a etapa, porque existe um plano de cargos e salários para ele, certo? E vem o comissionado e já entra na última tabela. Não, ele podia estar lá no 9, no 8, nada contra, mas lá no início. Ele pode até chegar no 9G, se ele for uma pessoa que for continuar. Isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje é pago hora extra? Como é que está a situação de hora extra hoje? Paga, a prefeitura paga. Sim, isso não pode ser revisto, porque no começo do mandato a gente lembra que foi cortado bastante hora extra, teve bastante corte. Isso não ajudaria na questão do orçamento? Então, mas é isso que eu acabei de dizer agora há pouco. Se cada diretoria tiver noção daquilo que tem dele, por exemplo, você pega uma diretoria, saúde, por exemplo, vamos para ser direto. A diretora tem que saber, aí o fiscal aí também devia saber, se está dentro dos parâmetros. Sim, tem aquele que você obrigatoriamente tem que fazer. Você não, um motorista de ambulância, você não vai para São Paulo, você entendeu? Então, teria que ficar restritamente dentro daquilo que é o necessário. Tá, mas veja bem, isso não partiria do executivo, no caso do prefeito, fazer isso? Porque a gente lembra que o primeiro mandato meu também, e no começo ele tomou umas decisões assim, para conter mesmo esse gasto, não podia fazer esse, não podia fazer aquilo. E agora, pelo que a gente está percebendo, a gente olhando assim, está um pouco meio que desunido o negócio, cada um faz o que quer dentro da sua diretoria. E será que, às vezes, no caso, o prefeito não poderia chamar, talvez, todo mundo e falar assim, olha, a partir de hoje vai ser assim, 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 porque ele tem esse poder na caneta, ele também tem poder para fazer isso como fez no começo. Será que isso talvez não ajudaria? Eu não sei as medidas que estão sendo tomadas agora na última reunião, infelizmente eu não pude presenciar. Mas de alguma forma, acho que alguma medida nesse sentido acho que deve ser tomada, deve estar sendo pensada. Por isso que é isso que eu digo para você, eu sempre comento. Cada diretor ele tem que saber as necessidades, né, mínimas da sua diretoria para estabelecer. Olha, esse mês eu vou fazer tal coisa em razão disso. Tem um projeto esse, projeto aquele. Entendeu? Eu entendo que tudo tinha que ser assim. Mas dentro de um plano, olha, setembro eu vou fazer isso, agosto, outubro não, então... E agora... Para poder fazer adequação dentro do percentual. Eu mesmo nunca podia imaginar que não ia dar o aumento.
Eu nunca podia, mas em sã consciência, nunca. E não foi feito isso antes? Mas isso aí que a gente não sabe, porque a gente não tem esse contato individualmente de cada um, né? É isso que a LRF prevê, né? Quando você está chegando no seu percentual, o que você tem que reduzir? Horas extras, cargos comissionados, existem várias medidas. E ela coloca como exceção a revisão geral anual dos servidores. É exceção, exatamente. Tem que acontecer. Tem que acontecer, justamente. No dia do seminário do Tribunal de Contas, não sei se... Então, o Sérgio Queiroz, ele comentou isso aí. A partir de maio agora, você já tem que estar prevendo quanto que vai ser a tua reposição lá atrás. Lá na frente, perdão. Então, isso aí é que a gente tem que estar vendo, tomando essas medidas para poder chegar lá no período base, que é, no caso, o mês de abril, no caso nosso, lá vai ter possibilidade de reposição. Doutora, eu até, Sidão, quando o Toyota entrou em 2013, a gente sabia que 2 contas do governo anterior iam ser rejeitadas pelo tribunal, por conta do limite, do índice prudencial, que estava em 55,8 a primeira e 55 mais alguma coisa na segunda. Foi 2010 e 2012. O que aconteceu? O Toyota tomou uma decisão extremamente radical. Ele baixou esses 5 cargos, ele eliminou mais de 20. Eu sei disso porque eu participei, por conta que a diretoria que eu trabalho sofreu muito por isso. Tinha 2 assessores, o diretor anterior tinha 2 assessores, e eu havia feito um planejamento logo em novembro de 2012, depois de ter passado o período eleitoral, que nós íamos utilizar esses 2 cargos para criar demandas técnicas, e aí em dezembro eu fui avisado pelo advogado que cuidava disso, que o Dr. Emerson, que não podíamos contar com esses 2 cargos que iam ser extintos. E para piorar, também mudou a questão salarial do diretor, que ia assumir com um padrão com 2, 3 mil reais a menos de salário. Eu, como fui diretor, eu não tinha nem... Eu era 8, padrão 8. Então não tinha preocupação com isso. Depois acabei mudando de diretoria, fui para assistência social. O pessoal lembra, eu também cuidava do orçamento lá e tomava muito cuidado com relação a isso, na época da diretora. E a gente sempre norteou legal as diretorias, tanto de assistência como de esportes. Então dá para ter conhecimento disso, só que ele veio com essa poda radical, né? Ele cortou cargos, cortou salários e cortou horas extras, que nem o Celso Júnior lembrou. Ele cortou, era 2.300.000 e pouco a hora extra de dezembro de 2012. Ele conseguiu reduzir para 980, 970 o primeiro mês, que foi janeiro. Isso animou muito, por conta de que havia uma contenção com punho de ferro pelos gestores que estavam entrando naquele momento com o interesse de fazer realmente a coisa acontecer. Aí o que nos preocupa, a seu Franco dizia até o próprio prefeito, isso foi uma poda realmente que funcionou, estancou. Nós adequamos as contas de 2012 por conta do período de 12 meses para regularizar o índice. Só que alguma coisa aconteceu nesse percurso todo que acabou se perdendo a questão da hora extra. Estava comentando com o vereador Celso agora aqui a questão do transporte. Nós sabemos, conversei com o responsável do transporte, ele me disse que ele deixava uma porta aberta para quem chegasse, passasse o dedo, né, o cartão, para a hora começar. 5 horas da manhã estava aberta aquela porta. Quem entrava às 6, passava às 5. Vou chegar às 5, vou passar lá. Passava às 5. Saía às 11, em vez dele passar às 11, ele ia primeiro fazer a linha, voltava a 1 e passava de novo. Aí ele voltava, ganhava 3 horas isso aí. Aí ele voltava às 14 horas, para o turno da tarde, passava, porque ele tinha 1 hora de almoço, e aí ele só ia passar de novo 7, 8 horas da noite. Isso daí chegava como 60 horas extras, 120 horas extras, 100 horas extras, 150 horas extras. Aí o prefeito não pagava. Pagava só até 60. Isso gerou uma ação contra a prefeitura, que o sindicato acabou de ganhar de novo. A prefeitura vai ter que pagar, né? Já está ação que perdeu mais uma vez. Aí eu conversando com o responsável, falei, por que vocês fazem isso?
de deixar aberto? Ah, porque não tem nenhum responsável pelo setor que fica lá, porque o relógio está lá no barracão. O responsável está aqui no centro da cidade. Aí o que aconteceu? Agora eles mudaram. Uma pessoa fica lá, abre a porta às 6 da manhã, o pessoal vai, passa, 6h30 fecha. Então, quer dizer, já não tem mais acesso ao relógio. E aí, a hora que tem que passar outra turma, que seria a turma que vai começar acho que às 8 horas, passar de novo. Então o Tomazella tomou essa ação, porque o Tomazella não tinha a obrigatoriedade de ficar fazendo isso, porque todo mundo era adulto. E quem me contou que está fazendo isso agora é o Eliel. Falou assim, ó, nós hoje, e o Tomazella vive ali um conflito tremendo com os funcionários, porque o pessoal, tipo assim, se rebelou. E o prefeito falou dessa forma pessoal até com ele ali no dia que a gente foi numa reunião. O prefeito sabe disso. Então hoje você cria um mecanismo para proteger a prefeitura dessas horas extras, mas você cria um grupo de revoltados querendo fazer uma situação. Então tem sido uma coisa pessoal. Os diretores, os encarregados estão sofrendo uma carga pessoal por não tomarem algumas atitudes com relação ao funcionário. Eu sei disso porque eu fui extremamente hostilizado em vários setores por conta de votar contra o aumento de 10,3%. Eu recebi ameaça no Facebook de pessoa que estava dando a cara para mim assim, ó, não aparece no barracão não, tá? Foi nesse sentido. Aí que eu fui no barracão. Aí que eu senti realmente que estava sendo hostilizado. Você é o traidor do servidor, você é servidor, você é traidor do servidor. Uma emenda inconstitucional, covarde, que eu vou lá de peito aberto e falo pro cara, é covarde a emenda do vereador. E aí, isso gerou um conflito muito grande, onde nós estamos falando de questões pessoais. Tem um conflito muito grande gerado. Então as pessoas realmente querem mais que a coisa desande. O próprio diretor de educação, ele faz a coisa andar, mas ele não é unanimidade. Porque existe um momento de cercear, de limitar o servidor. Então, na verdade, Sidão, tecnicamente vocês pensam como uma coisa andando assim, ó. Se fosse igual o esquema tático, a gente não perdia um jogo. O problema é que chega lá, tem as variantes do jogo. O jogador que não está bem, o treinador que não está bem, o adversário que pode superar isso, o juiz dissimulado. E aí, toma um rumo nesse sentido, que chega ao ponto do prefeito, por não ter adesão de pessoas que têm que realmente olhar com idoneidade para a situação, chega ao ponto de falar de cortar salário. Eu sei que foram tomadas algumas ações, até radicais demais, por conta dos estatutários. Nós sabemos que algumas coisas foram feitas objetivando suposições de cortes que começou lá atrás, atingindo os estatutários e agora atingindo diretamente o diretor, o comissionado. Só que isso eu falo, se todo mundo está envolvido, se a política está envolvida com isso, se as pessoas estão remando sempre para o lado do prefeito, que o prefeito realmente quer fazer com que a coisa aconteça da mesma forma, sempre, nós não vamos ter esses contratempos que nós estamos tendo que passar hoje. Eu lembro no governo passado que aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, aconteceu de forma pior. É que o Toyota tem muita experiência e é um prefeito muito enérgico na hora de tomar as decisões, ele vai e toma sem receio nenhum. Mas o seu Toninho, em muitas oportunidades, escutei ele falar assim, ó, não, eu prefiro estourar o índice do que ver o coitadinho do servidor passando necessidade na casa dele, cortando a hora extra, cortando o salário. A hora extra para os caras estava embutida no salário deles. Então, tudo isso, é o que eu falo, para ser gestor público, para estar à frente desse quesito, tem que ter coragem e idoneidade. Hoje a gente está enfrentando uma coisa, eu não vejo nenhum diretor do Toyota, ou nenhum funcionário do Toyota faltando com idoneidade. Que realmente são pessoas de extrema boa índole e de extrema competência. Só que entra nesse atrito político, vai para o campo de ter que chamar o servidor lá e falar para ele, olha, você vai parar de fazer hora extra. Acabou. O bico do cara cresce. E pior, o cara toma... Na prefeitura se criou um vício de hora extra virar salário. Certo? Aí quando você corta, lógico que o cara tem lá. Eu vi lá na saúde que vira folha de pagamento, tem funcionário que ganha 2.000, está ganhando 4.
Na hora que cair hora extra essa pessoa, e é uma faxineira quase lá. Por quê? Faz depois do expediente. Se tivesse uma ação pela limpeza durante o expediente, ela ganharia R$2.000. O que cortar isso é R$2.000 a menos. Então, nessa saúde, né, todos os lugares que eu sou um vício de salário, fazia de hora extra. Para ajudar pessoas, criou hora extra. Só se alterar o salário. É praticamente, gente, está dobrando o salário. E o que eu vi em outras prefeituras, eu tenho pouca experiência na área, só que assim, eu vi, por exemplo, em São Carlos, o prefeito disse, não vai ter hora extras e não vai ter hora extra, só vai ter em caso de extrema necessidade. Porque ele tinha que reduzir. Uma outra coisa que ele fez foi reduzir a carga horária também. Araraquara fez isso, São Carlos fez isso. Isso é o mundo que o pouco contato que eu tive, porque eu trabalhava na Câmara de São Carlos. Então a gente tinha notícia de Araraquara e São Carlos. E eu sei que não foi só lá, que em outras cidades também teve que fazer isso por conta da redução de despesas com o pessoal, para depois chegar também da revisão geral anual, né? Eu lembro que a gente não tinha autorização para fazer hora extra. Nós íamos lá, né, Renato? A gente comprava o cartão aqui, ficava até as 8 por mudança de sistema da CETIL para a Fiorigre. Nós perdemos muito, né? Muitas horas. Das 5 às 8 a gente acabava trabalhando. Mas por quê? Porque a gente gosta, a gente quer que dá certo, e nem por isso a gente entrou com ação. A gente veste a camisa, nem por isso a gente entrou com ação. Daí eu nem sei comprar quantas vezes. Você comprou alguma vez? Eu também nem comprava. Então, assim, a gente fica triste de ser igreja. Você fala assim, eu não queria revolução. Se a gente quer. Mas nem por isso a gente boicota. Então, eu acho que vai dar índole de cada um, de cada funcionário, de vestir a camisa. Né? Então, a gente quer que dá certo. A gente chama esse comportamento de vocês, assim, eu vejo numa política macro, como os leais ao governo. Todo o exército tem o exército leal, né? Tem os conselheiros leais. E as prefeituras, graças a Deus, toda prefeitura tem alguém assim, que é antigo. Eu vejo quem entra agora na prefeitura não tem costume de passar o cartão. Eu mesmo, como faço um monte de coisa, hoje eu passo o cartão, passo o dedo lá. Para mim, difícil entender. Eu acordava, saía de casa e já ia direto para a prefeitura, adiantar algumas coisas, ou ia para outro setor. Aí agora eu tenho que lembrar, não, eu tenho que ir direto para o ginásio, passar, colocar o dedo. Aí eu passo, a hora que eu passo lá, eu dou uma respirada e vou para o computador, ou vou montar alguma atividade com os professores, aí eu fico ali. E aí eu vou me envolvendo com aquele procedimento todo, você vai aprendendo a enraizar. Aí você fica ali constantemente. No começo eu pensava assim, caramba, como é difícil para quem trabalha no passo. Passa o cartão lá às 7, 8 horas da manhã e só sai às 17. E ali, enfiado, socado. Mas isso que enraiza eles e transforma essa questão de lealdade. Porque eu vejo, mesmo como diretor, eu andava muito, eu vejo o Rodrigo hoje, ele faz o que eu fazia. Ele não para, porque o diretor ele tem que ter esse tipo de ação. Aí ele está no Quirinão, ele está no CLT, ele está no passo, ele está na educação. E vocês que ficam ali às 8 horas, são o coração da prefeitura. Só que, graças a Deus, existe essa questão de ter essa empatia. Quando vocês entram e fazem isso por abnegação, é o que o prefeito pode contar como leal. Quando o prefeito traz, eu acho que a grande atitude que o Toyota tomou em 2001, que ensinou ele a fazer a política, foi quando ele entrou e deu, Sidão, você é o financeiro, acho que era o Luiz, ou notou, é o RH, o Brito é a licitação, o outro fulano aqui, ele manteve os cargos. Eu vejo muitos governos que tem por aí, que a pessoa chega e fala, não, eu tenho que colocar no financeiro um de confiança meu. Aí ele vem e traz um político. Novo Horizonte, graças a Deus, sempre priorizou essa questão de manter os de carreira. Né? E o Toyota manteve todo mundo de carreira e foi mudando quem estava fora. Educação, saúde. Hoje, até hoje, ele mantém os de carreira nesses segmentos. Rodrigo é de carreira no esporte. Andréia é de carreira lá na saúde. Então, eu acho que quando, Dani, a gente conseguir valorizar os de carreira e parar de trocar, eu acho que Novo Horizonte hoje aprendeu a fazer isso por conta de tanto tempo com a mesma linha de governo.
né, que vem pelo Toyota, passa pelo seu Toninho e volta ao Toyota. Então eu acho que hoje Novo Horizonte aprendeu a entender o que é você ter um funcionário identificado com a prefeitura. Que é essa questão que você falou. Tantas horas extras que vocês fizeram, vocês podiam estar entrando com uma ação e ganhando tudo isso aí, entendeu? Mas se você parar para pensar, você fala, nossa, eu perdi tudo isso, não, vou entrar. Mas é que vocês nem pensam. É que vocês nem pensam, não é verdade? Então eu acho que... Mas isso tudo aí é válido, mas as medidas, as ações têm que ser tomadas. A gente, assim, vamos dizer assim, sabe hoje do que é grave. Você pega o percentual que está aqui, você vê que é grave. É grave. Nada indica que nós vamos ter a receita nossa vai melhorar, não tem nenhuma medida, tanto do âmbito estadual, federal, que isso vai modificar, entendeu? Então, a gente sabe que, na melhor das hipóteses, nós vamos arrecadar os 100 milhões. E se continuar no patamar que está aqui, nós vamos chegar em dezembro com mais de 54%, 55%. Não vai mudar muita coisa disso aqui. Entendeu? Então, é por isso que é necessário que as medidas sejam tomadas. Mas tem que ser tomada com coragem, dependendo de você entendeu? A meu ver, eu acho que cada diretor tem que tomar, o que eu tenho aqui comigo? Isso. Então, a partir de agora vai ser assim assado. Entendeu? Porque eu só vejo assim, esse caminho para modificar. Porque se você for ver em linhas gerais, não muda. Ô Sidão, referente à hora extra, não tem alguns setores da prefeitura que é feito banco de horas? Isso não ajudaria? Eu não sei. Talvez... Isso aí são medidas que a prefeitura pode tomar. Eu não sei se é o RH, é uma pessoa que trabalha lá que eu conheço, ela tem horas para tirar. Será que talvez o banco de horas não seria... Não, são medidas que têm que ser estudadas. Uma outra coisa, por exemplo, nessa reunião, que talvez poderia ter acontecido, ou pode até acontecer, né, porque, como você mesmo disse, precisa de planejamento. Planejar hoje para poder lá na frente ter recurso necessário para desenvolver, né? No caso, essas reuniões, você que houve ou aconteceu, você estava presente nessas reuniões? Por exemplo, com diretores, porque, veja assim, você está passando para a gente uma situação aqui que eu acredito que talvez uma pessoa técnica, com experiência que você tem, passando talvez por um diretor, né, um responsável de uma pasta, enfim, da forma como você está passando, eu acredito que haveria uma sensibilidade maior para que isso pudesse acontecer na prática, porque na prática não acontece. Esse processo aí que você está dizendo, ele invariavelmente acontece, ou deveria acontecer. Quando? Quando a gente elabora o PPA, que é um plano de governo para 4 anos, é o primeiro passo. Então você tem um plano de governo para 4 anos. O que é o básico do PPA? Você vai determinar o quanto vai ser a receita anualmente e a despesa. Então você tem óbvio, tem que ter um equilíbrio, né? Entendeu? Anualmente você faz a LDO. Você vai pensar as coisas que você quer que sejam as prioridades desse PPA para ser executado em determinado ano. É um planejamento. Agora você me pergunta, essas pessoas têm participação? Não. É isso que a gente cobra. Você fala os diretores? Os diretores não têm participação. Se eu disser para mim, quem aí um dia chegou... Não, o Rodrigo é uma exceção, a gente até que está sempre ali, né, perturbando a gente no bom sentido, ele, né? Algumas outras diretorias que em algum momento cobram alguma coisa, mas em regra geral não. Por isso que eu insisto que para chegar num finalmente agora tem que ser individualizado, cada um vai fazer a sua. Se todo mundo, por exemplo, quando nós terminamos o orçamento, a Câmara vota o orçamento, nós fazemos um caderninho e mandamos para todos os diretores. O que ele devia ver? Ele devia pegar aquilo ali e trucidar aquilo ali. Acompanhar o percentual, o quanto que eu tenho de despesa equivalente à receita, o quanto eu tenho ali determinado ali de pessoal em relação à receita,
fazer isso aí. Se todo mundo fizesse isso e ficasse dentro do seu patamar, você pode ter certeza absoluta que muito do que está acontecendo não teria acontecido. Só que isso aí ninguém faz isso. Eu quero para mim isso, eu quero aquilo, e os outros que se danem. Isso eu vejo isso aí. Por quê? Porque é um negócio individual, cada um quer fazer a tua parte, cada um quer mostrar o teu serviço para o prefeito, que está fazendo isso, fazendo aquilo. Quando você junta todo mundo, ou então quantas reuniões não tivemos dentro do gabinete meu Deus do céu, maravilha, nós estamos na Dinamarca, Noruega, você entendeu? Aí no outro dia você vê que o sufoco volta tudo novamente. Por quê? Volta para quem? Para nós. Por quê? Porque a gente está ali acompanhando todo dia. Receita, despesa, isso aí. Nós fazemos esse acompanhamento por todos, na verdade. Até porque é obrigação da gente, a gente faz parte na verdade, nós somos hoje começo, meio e fim na prefeitura. Então, a dificuldade está nisso aí. Muitos dos diretores, da administração, não é que a gente fala comprometimento. Acho que comprometimento as pessoas têm. Mas talvez esse comprometimento não vá lá no âmago da coisa mesmo. Para poder verificar onde é que eu estou errado, se eu exagerei, se eu não exagerei. Porque se ele tiver consciência disso, ele vai saber quando ele vai ter que poder ser concessivo nas algumas horas extras que é necessário para poder desenvolver um determinado projeto. Ou então ele vai cortar por esse mês, o mês que vem, porque lá no outubro ele vai ter um projeto diferente, que ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que ser mais expansivo. E eu não vejo isso aí. Então é isso que eu digo para você. Se no PPA não tem ninguém que participa, na LDO não tem ninguém, no orçamento também não tem ninguém, aí eu falo para todo mundo, no dia do orçamento, nós estávamos aqui. Eu, a Dani, o Renato, estava a Sônia, mais as meninas da saúde. E onde é que estava o pessoal? Estava tudo lá assistindo o Derico. Aí depois... Mãe, puxa vida, o que aconteceu? Aí depois não adianta cobrar, né? Então, nós somos um conjunto, cara. Se uma pecinha lá no meio ficar meio fora, todos os outros vão sentir. Como nós estamos sentindo agora. Esse não é um problema geral para todo mundo? Difícil para todo mundo resolver esse pepino. Aí você fala em hora extra, por exemplo. Hora extra é um negócio que machuca, cara. Porque isso que o Anivaldo falou. Tem gente que transforma a hora extra num salário. Aí então já não veio o aumento da maneira que todo mundo esperava. Porque todo mundo, você escuta assim, nossa, meu salário vai para tanto, salário vai para tanto. Aí não veio. Agora em seguida já vem mais um cortezinho. Isso aí atinge de forma realmente violenta as pessoas. Entendeu? É. Eu acho que... O dia que eu fui levar para o prefeito o impacto dos 5,36, eu ainda falei para ele, não sei se você estava lá. Eu não me conformo. Eu estava lá. Eu não acredito que o senhor vai fazer, depois de tantos anos, não vai dar um aumento. É. Embora soubesse que os números que estavam ali realmente eram aquilo que era Então, e hoje, a prefeitura, hoje não, sempre teve, né, o Sidão, que sempre funcionou como um controlador interno. Eu lembro muito bem que, primeiro os 2 mandatos, eu sempre estava procurando aprender, mas sofria muito por ser pequeno. A diretoria do esporte sempre foi muito pequena. Então, antes de eu conhecer o orçamento, de repente eu achava que tinha um recurso lá, eu ia querer fazer alguma coisa e tinham tirado já. Eu não lia diário oficial do município, não assistia sessão na Câmara. Então, quando eu via, remanejou para vias públicas, 70 mil seu. Aí eu peguei e falei, rapaz, eu vou ter que aprender esse orçamento. Aí eu comecei a aprender, né, eu não saía de lá, senão, principalmente o Bertinho, que me ajudou muito. E esse controle que eles traziam, eles eram muito chato. Muito chato. Você percebia que ele defendia aquilo como se fosse deles. E o pessoal pegava no pé, depois ficou o Renato, depois que o Bertinho aposentou, e as pessoas sempre... Não, você vai gastar isso aí? Vai falar com o prefeito. Você vai fazer... E o meu pedido de compras ia direto para o prefeito. Depois que descia para eles.
Aí o prefeito falava sim ou não. Eu lembro depois que eu comecei a ver outros diretores que nada, ia direto pro Bertinho. Bertinho, quero comprar tal coisa. Aí o prefeito, o Bertinho já autorizava isso. E o meu não, o meu sempre tinha que fazer um caminho muito mais longo. Que tipo assim, eu falava, caramba, será que eles confiam em mim? Não, Beto, é que aqui está todo mundo acostumado assim, ó, o prefeito fala, faltou dinheiro, tira do esporte. Isso de coisas antigas, já vinha, isso aí é antigo. E eu que briguei por esse orçamento de hoje do esporte, até o da Maísa na época, era um orçamento muito bom, e a gente trabalhou muito bem com esse orçamento. Depois acabou estabilizando o da assistência hoje, que eu vejo que é o mesmo do dela, de 2009. Então, só que hoje o Renato, eu falo para vocês o seguinte, eu tenho ido lá com o Renato, né? E ele realmente é mais chato do que o Sidão. E a gente está lá, ele é o controlador interno. Vocês acham que o Chebinho e o Nivaldo aqui são chatos? Lá faltou se o cupom fiscal tiver com problema, que suspeita que não aparece lá, a letra não paga, procura se virar, paga do bolso, é o que tem acontecido muito com o Rodrigo lá, o Rodrigo acaba pagando, devolvendo coisa do bolso no setor de esportes, e isso livra o prefeito de muita coisa. Isso tem salvado o Toyota de muitas situações que o dia de amanhã pode haver uma denúncia com relação a isso ou aquilo. Só que as ações que estão sendo, que são as deficiências hoje, elas são notórias, né? Não é uma coisa que está escondida lá, que passou pelo Renato, que ele não viu, ou pelo Sidão, ou pela Dani, ou pela Sônia, que foi despercebido. São coisas notórias. É a questão dos gastos. E, Sidão, infelizmente eu venho olhando o pessoal da prefeitura, eu vejo que a prefeitura ela está totalmente compacta, não tem como enxugar. Eu vejo o transporte, eu vejo as professoras, eu vejo os professores do esporte, os funcionários da assistência social. Eu não tenho eu ando muito, eu conheço todos os setores, porque eu estou há 16 anos na prefeitura. E vocês o Sidão, uma história da prefeitura, mas não anda tanto quanto eu, porque senão ficou no coração. E eu vou todo dia, toda semana, passo por todos os segmentos, e eu fico vendo que não tem como enxugar. Não tem como você falar assim, ó, nós vamos cortar aqui para 5 funcionários de obra. Está faltando. Não consegue dar cobertura para a limpeza pública, não consegue, na saúde mesmo, você não consegue ter pessoal suficiente para atender a demanda. Aí eu fico falando, Sidão, eu sei que eu vou estar tampando o sol com a peneira, mas nosso orçamento tinha que estar a 108, 110 milhões para cobrir isso, que foi o que nós acostumamos a trabalhar. Hoje, Novo Horizonte depende do funcionamento desses servidores do jeito que estão. E até com acréscimo de servidor. Transporte público, a limpeza pública, a saúde, o esporte, a educação. Nós precisamos de um orçamento de 110 milhões. Eu costumo olhar, eu tenho meu amigo o prefeito de Agudos, o Everton Ottaviani, e eles têm a nossa cara. Agudos tem a cara de Novo Horizonte. 38, 40 mil habitantes, e é idêntico no procedimento da educação, da saúde, só que o orçamento deles, 118 milhões. E ele está com 54%. Então, o nosso orçamento poderia não ser 100, podia ser 110. Podia ser 110. Entendeu? Eu vejo tudo isso com vários motivos, né, para a gente poder estar atravessando essas dificuldades. Sei que falta pulso de muita gente, que eu acho que esse pulso vai começar a ter que acontecer agora, senão não vai dar nem para defender aqui. Você entendeu? E eu sou muito transparente em tentar encontrar a solução disso aí tudo. Mas eu vejo que se não houver essa união, se não houver esse propósito de todo mundo ser transparente, agora a gente entra no período eleitoral, nós vamos ter a oposição aqui martelando coisa que não tem onde martelar, né? Coisa que não vai ter como bater, mas vão bater. Só que isso não interfere muito na questão de como o Toyota pensa, mas interfere com as denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. O Rodrigo Prado, que é um diretor que todo mundo conhece a vida dele há 1.500 anos, ele tem 11 pedidos de explicação do vereador e 3 denúncias ao Ministério Público e 2 ao Tribunal de Contas. Só que tudo subindo, tudo sendo arquivado e subindo. Eu vejo o Rodrigo hoje com dificuldade de trabalhar,
de executar uma ação com o recurso sobrando. Só que eu fui falar isso para o prefeito, Rodrigo tem ações para serem realizadas. Ele tem o recurso sobrando. Ah, está sobrando? Pô, vou transferir para a Santa Casa. Que é outro problema que a gente está enfrentando hoje. A Santa Casa passou de ser um problema da comunidade para ser um problema exclusivamente da prefeitura. Porque eu vi muitas pessoas recuando na contribuição. Ah, a prefeitura pegou. Ah, nem vou no leilão agora. Ah, vai ter o leilão de gado. Quer dizer, o leilão que quase que não aconteceu. Então, as pessoas recuaram nessa contribuição porque se acomodaram. Porque a gente passava 450 mil por mês, né? E esse ano foi aprovado um orçamento de 10 milhões para a Santa Casa. Ou seja, não é mais 5 milhões e meio, 6 milhões. Então a prefeitura ela vai ter que arcar com os outros 50% integralmente da Santa Casa. E isso daí não tem refletido bem politicamente, nem internamente para os funcionários e nem externamente. Porque ninguém para pensar que se a prefeitura não pega a Santa Casa, eu acredito que estaria hoje fechada. Mas haveria um pedido de intervenção judicial para que a prefeitura entrasse. Foi meio que consensual. Mas então eu estou vendo hoje essa questão política intervindo, hoje com o promotor pegando no pé de todo mas mundo. nós não podemos esquecer que a prefeitura ela é um conjunto, ela tem necessidade do esporte, da saúde, da educação, do social, você entendeu? São ações que completam a outra, né? Você Complementam entendeu? a outra. Então, todos os outros segmentos estão lá garantidos no orçamento de gastos, né? E aí que voltamos à história da falta de planejamento. Quer dizer, quando a gente estabelece as metas no PPA, LDO e no orçamento, é lei. É lei. Quando a Câmara vota o orçamento, é lei. Para você mudar de um lugar para outro, salvo por decreto, desde que você não modifique, né, tem que ser por lei. Por que a Dilma está saindo fora aí? Por quê? Porque ela deu as pedaladas. Usurpou, né? Entendeu? Então, a gente fala em planejamento, Beto, é planejamento. Não existe outro caminho. Para complementar, Sidão, finalizar, eu acho que fiquei muito satisfeito com vocês. Eu queria saber duas coisas. A Santa Casa e o lixo implicou muito na nossa despesa? Porque implicou, né? Porque ela acabou. A gente não tinha isso em 2015, né? Nós colocamos 7 milhões e 7 no orçamento e hoje já está quase 11, né? 11. Entendeu? Implicou. De algum lugar saiu esse dinheiro. Exatamente. Algum programa foi sacrificado para poder jogar para lá. E o lixo, Sidão? Parece que a gente tem que arrumar dinheiro para o lixo agora, né? Também. É o que a gente volta lá na estaca zero. Receita, né, Beto? Não tem receita. Beleza, então. Para mim, tá ótimo. Obrigado, Então, Fernanda, por receber a gente aqui na sua casa, viu? Não, o que é interessante a gente, né, para finalizar, é que tudo tem que ter o planejamento definido. Para que isso saibamos o que vai acontecer o mês que vem, no outro. Nós, por incrível que pareça, nós já estamos pensando em 2017. Você entendeu? Então você vê que as coisas é um processo para nós que é automático. Porque faz parte do nosso dia a dia. Agora, eu fico às vezes impressionado, que talvez muita gente por aí não vê TV, alguma coisa, porque tem gente alienado, 100% alienado, não sabe nem o que está se passando. Quando, na verdade, nós trabalhamos público, nós trabalhamos uma entidade pública. Você tem a obrigação de acompanhar, no mínimo de saber o que está acontecendo, para você, uma hora ou outra, que ser questionado, você ter pelo menos um mínimo de uma resposta para ser dada. Entendeu? Entendeu? E eu teve, há uns 3 anos atrás, a Dani está aí, a gente queria fazer o orçamento participativo, fazer uma audiência pública na Santa Clara, não sei aonde. Aí um dia o cara falou, você é louco, cara. Você é doido, você está doido varrido. Não é, não. Por quê? A gente ia buscar coisas, assim, informações, para você ver, na cidade do Rio Grande do Sul, na cidade do Paraná, de Santa Catarina. É uns negócios que sabe, sacode a gente.
Aí você chega aqui e não... Sidão, eu vejo, como o Celso está falando, seria bom, né, fazer isso. Mas aí, nem todo mundo está bem intencionado. E tem pessoas também que são lideranças negativas, mas são lideranças, que vão sempre usar isso para colocar a faca no pescoço da gestão. Então, a gente faz Outro dia o isso. meu neto estava fazendo um trabalhinho e eu achei interessante. Se o Brasil aprender a lição que nós estamos vendo, todo dia, a toda hora, eu acho que o 2017 vai ser um ano realmente extraordinário. Então, mas eu falei as mesmas coisas em 92 com o Collor. Entendeu? Eu falei a mesma coisa, eu nunca estava começando a engajar, a entender, né, a sociedade. Eu tinha 20 anos na época, e eu vi aquilo, e eu falei, o Brasil agora vai tomar jeito, né? Mas nós estamos vendo de novo quantos anos depois? 20 anos depois, 22 anos depois. E acho que de uma forma pior ainda, né? Mas vai mudar. Pessoal, obrigado, eu vou ter que trabalhar um pouco, né, Fernanda? Não, a gente está à disposição aí, qualquer coisa. Não, como eu tenho um pensamento igual o Sidão, a gente conversa bastante. A gente sabe, Sidão, que o problema da prefeitura já começou o ano com problema, certo? Hoje nós estamos em junho. Quando você tomar uma atitude drástica para que isso mude? Porque daqui a pouco é dezembro, certo? Você não acha que devia ter tomado alguma medida já há bastante tempo? Arivaldo, eu entendo que é aquilo que a gente comenta sempre. Quando nós de antemão, por que será que é só a gente que tem que procurar informação antecipada? Só porque a gente tem que ficar... O que você acha? Não, acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Cada um tem que fazer pergunta para si mesmo. Eu sei, então, mas é aí que está o grande mal da prefeitura. Você entendeu? O grande mal está aí. Meia dúzia. Que meia dúzia? Um ou dois que está aí correndo, procurando achar as respostas, vamos dizer assim, de uma certa forma, por mais simples que seja, ter uma solução, quando a maioria não está nem aí. Por exemplo, a gente fala, eu até ia citar agora uma coisa, eu não me você viu alguma vez alguém perguntar para você quanto que gastou de água? Quanto que eu gastei de água? Nunca. De energia? Não. Aí eu vejo lá aqueles negócios lá na prefeitura, lá, tomar cuidado para não dar descarga 2 vezes, outra não sei o quê. Isso é utopia. Entendeu? Então, é válido, lógico que é válido. É válido, mas eu às vezes tem uma hora que eu me sinto, vamos dizer assim, ofendido. Porque aquilo ali é o que nós fazemos. É o que ali que todo mundo devia fazer. Entendeu? Por exemplo, quantos telefones celular a prefeitura tem na mão de sabe Deus quem aí? Que uso ele faz daquilo? Só que nós pagamos a conta lá todo mês, rigorosamente em dia. Entendeu? Eu não tenho celular, já falo do meu. Mas tem lá, não sei quantos celulares deve ter. Cerca do controle interno. Então tem coisas que tem que ser a partir daí. Então se você economizar de um jeito, economizar de outro, por mais insignificante que seja lá, não importa, é a atitude. É a atitude que tem que ser válida. Então os números, quando chega nesse patamar aqui, já aconteceu. Por exemplo, agora, a gente sempre comenta, eu estava comentando com o prefeito, já desde o ano passado, que a gente tem, o equilíbrio começou a fazer assim. Pode ver que nós passamos com déficit em 2015. Quando que a gente começa a perceber isso aí? No dia a dia da gente? Que hora? Na hora que você vai fazer pagar. Nós não conseguimos pagar, não estamos conseguindo pagar, por exemplo, os encargos do mês de abril,
em abril. Nós vamos pagar ele em maio. Quer dizer, aí já é um sintoma de que o dinheiro já não está dando. E é o quê? É uma coisa tão simples. Você entendeu? Só que é coisa restrita a gente. O resto do universo da prefeitura, ninguém está preocupado. Ninguém vem lá perguntar para nós. Primeiro, para mim, nunca ninguém pergunta. Oi, como é que está a minha situação aí? Como é que está isso? Está entrando, a receita está... Não, ninguém está nem aí. Então, o resultado é o resultado. Infelizmente, é o resultado. E... eu acho até que seria não seria válido, seria válido. Desde que essas pessoas também mostrassem interesse. Eu aprendi no meu tempo, nesse todo trabalho de prefeitura, que a gente não devemos fazer isso que você está pedindo. Porque é uma maneira de você assumir mais um compromisso e mais uma responsabilidade. Essa responsabilidade, assim, há 4 meses, a Comissão de Finanças da Prefeitura e a da Saúde faz uma audiência pública a nós. A Saúde e vocês que fazem uma audiência pública. Então, cada 4 meses, o prefeito, ele tinha que chamar todo o secretariado dele e fazer uma cobrança que você está vendo. Vocês estão fazendo. Colocar os números na mesa para cobrar dele. Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade, mas isso quem tem que cobrar é o executivo, não você. Então, mas você já participou de audiência pública. Quantos funcionários no universo da prefeitura que se conhece participaram? Não participa. É preferível ele ignorar a situação para que ele... Porque cada vez que você faz um processo, um pedido de empenho, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Se você tem dotação orçamentária, você entendeu, para isso, se aquilo ali é necessário naquele momento. Eu não acredito que as pessoas fazem isso. E nós somos modernos, assim, às vezes os diretores, alguns, nós temos casos lá que liga, tem como mandar o balancete para eu ver como é que está? Então, a gente manda por e-mail mesmo, a gente acaba mandando, e eles acabam mandando, mas tem gente que não se interessa. Só que é um... O interesse, eu acho que teria que ser de cada um. Entendeu? Porque é aquilo que eu sempre digo, e vou repetir novamente, eu gosto de falar essa palavra, cheque em branco. Quando sai a nomeação lá, talvez esse diretor, talvez ele nem saiba quais são as atribuições dele. Né? Numa das sessões do impeachment,
Eu assisti um negócio lá do cara que é técnico, não sei o quê, do Tribunal de Contas, Marcelo, doutor Marcelo. Isso, ele deu um exemplo para o Brasil inteiro do que é administração, a responsabilidade que tem. Sabe quem? O funcionário de carreira, o cara que tem a coisa vestido mesmo de responsabilidade. Não aquele aventureiro que entra ali e sabe nem quantos que ele vai sair. Bom, hoje o Brasil está nisso aí muito em razão disso, né? Entendeu? Então, cada quadro, cada diretoria na prefeitura tinha que ter um quadro formado. O diretor ele pode ser o funcionário comissionado, pode. Mas ele tinha que ter um quadro lá que exatamente ia auxiliá-lo a fazer o trabalho, com responsabilidade. Hoje não tem. Vê o quadro da prefeitura, o quadro geral da prefeitura, como é que é? É somente o diretor. Os escalões inferiores tinham que ser cargo de carreira. Hoje não tem carreira. Eu tenho umas meninas que estavam trabalhando agora, que entraram no concurso, você ganha R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Vê o trabalho que elas fazem. Uma empregada doméstica ganha mais que isso. Aí você quer cobrar daquela pessoa o quê? Aí ela espera um ano inteiro para ter um aumentozinho lá e que nada. Aí agora vem uma horinha extra, pumba de novo. É difícil. Tá. Mas eu gostaria de agradecer mesmo de coração. Eu acho que isso aqui eu sempre falo, é contagiante esse negócio aqui. Né? Eu entrei que não queria nem passar daquela coisa para cá. Você entendeu? Mas é porque isso aqui faz parte da gente. Corre. Você entendeu? Então, mas infelizmente a solução não está em nós, não. Nós somos apenas um elemento a mais aí de colaboração, e que a gente acha que a colaboração nossa, a gente presta ela a todo momento e estamos à disposição para qualquer coisa que possa, entendeu? Mas infelizmente falta muito ainda. Né? Você viu